Penso que o Solalf, neste 8 de janeiro de 2019, essa quarta-feira, nós estamos falando olho no olho, né? Hoje, porque o assunto é muito importante. Nós vamos falar sobre as fraudes na palavra de Deus, as fraudes da Bíblia e os enganos que nos estão impondo os pregadores, até bem intencionados, mas reproduzindo erros e mentiras e enganos muito graves, muito sérios, que nos levam a perder a credibilidade na fé, na palavra, na revelação, no caminho estreito da revelação que Jesus falou que poucos andarão nele ao longo dos séculos. O primeiro tópico que eu quero falar é sobre o Novo Testamento grego, que serviu de base para muitas traduções. O melhor texto receptus, Stefanos, estou enganado, de 1550, ele traz algo fundamental. Estudos como o de David Hocking, que é mestre em manuscritos, em Bíblia, interpretação bíblica e tradução, ele nos explica o seguinte, que os manuscritos que tem Apocalipse capítulo 5, verso 9 e 10, dos 24 que tem, 23 traduzem a oração dos anciãos, dos 24 anciãos, no verso 9 e 10, como nós, emos no grego, e não aftos. Ocorre que uma pequena diferença dessa entre manuscritos e Novos Testamentos gregos levam as pessoas a perderem a fé na vitória da igreja. Os 24 anciões estão cantando o hino de vitória do Cordeiro, entronizados, coroados e vestidos de branco. Só um momento que está passando o avião. Então, os 24 anciãos representam a igreja ressurreta, entronizada, coroada em vestes brancas, com o Cordeiro Altíssimo. E eles têm uma função de louvar, de servir, de interceder pelos santos que ficaram na grande tribulação com o Israel na angústia de Jacó. Inclusive nós vemos aí esse confronto dos Estados Unidos agora com o Irã. E é uma situação delicada para Israel. Quer dizer, a grande tribulação está aí nas manchetes, Está chegando a reconstrução do templo de adoração no Monte Santo de Sião. Então o quadro do Apocalipse está aí. Esses 24 anciãos são as turmas sacerdotais que Davi, lá no Antigo Testamento, ordenou para servirem aos Deus no seu templo, que o seu filho iria construir, e no tabernáculo onde já Davi adorava. Esses 24 anciões é a ordem sacerdotal completa da igreja e eles reinarão. Então, quando os 24 anciões cantam esse hino, eles cantam, e nós reinaremos sobre a terra, porque tu nos tomaste de todas as nações, povos e línguas, Apocalipse 5:10, e nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. É a ordem de Melquisedeque, a igreja está no céu, declarando que eles já venceram com coroas, com vestes brancas, e que descerão logo depois da grande tribulação para reinar no céu. E estão intercedendo, ressurretos em carne, porque não existe sacerdote que interceda sem ter carne, sem estar no corpo de carne. As almas não podem interceder para os vivos, nem podem interceder para as outras almas. Só quem intercede diante de Deus são homens com carne, com corpo de carne, ou seja, o corpo adâmico ou o corpo ressurreto celeste dos 24 anciãos, com toda a igreja, que representa toda a igreja que foi arrebatada lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então, sabendo disso, o inimigo corrompeu o Novo Testamento grego, trocando essa palavra imas, nós reinaremos, por aftos no grego. Quer dizer, eles reinarão, como se as almas fossem reinar, que eles estavam recebendo, fossem reinar. Veja bem, aquele que intercede, aquele que ora pelas almas degoladas dos irmãos na grande tribulação, grande parte de judeus, são maiores do que
essas almas. Então, essas almas irão reinar e os sacerdotes que os abençoam, reis, não irão reinar na terra. Então, esconderam essa vitória nossa da igreja sobre a grande tribulação e sobre o anticristo, antes dele se manifestar, como está lá em 2 Tessalonicenses, porque aquela palavra que está lá, harpazo, como é apostasia, ela também é interpretada, e foi escondido também, ela é interpretada como sequestro, afastamento físico da terra, ou arrebatamento, que Paulo fala em 1 Tessalonicenses. Então, o mesmo assunto. Então, nós temos que pregar e denunciar esta mentira dos ocultistas, gnósticos, das falsas religiões, que adulteraram o texto recepto grego, esse versículo 5, 9 e 10. É essencial que nós façamos essa denúncia e é essencial que nós ensinemos isso às igrejas, aos irmãos, preguemos isso, porque esta é a verdade. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação, antes da manifestação do anticristo, e ela, o Espírito Santo, e a missão da igreja é que resiste a esse anticristo. E ele só poderá se manifestar, o homem sem lei, da iniquidade, quando esta igreja for retirada da terra, com os dons do Espírito Santo que ela tem para combater o anticristo. Então é importante nós tenhamos cuidado com a origem da fonte da tradução de nossas Bíblias. Eu sei que a trinitariana, que tem como fonte o texto recepto grego, dos melhores autores, e não textos suspeitos, alexandrinos, de Constantino, etc., eu sei que a editora Sociedade Trinitariana é fiel ao texto recepto. Então nós temos que ter cuidado com a Bíblia que nós usamos, que nós lemos. E se já usamos uma Bíblia errada, de manuscritos, de fontes de manuscritos em grego, e errado, principalmente no século XIX, os maçons, os ocultistas, os gnósticos, foram diminuindo a vitória da igreja e foram diminuindo a vitória de Cristo, a divindade de Cristo, mudando e usando manuscritos errados. Eu mesmo tenho Novo Testamento em grego, em que eles pegaram duas traduções em grego, combinaram para produzir uma terceiro Novo Testamento em grego, e está com a palavra afitose em Apocalipse 5, 9 e 10, para esconder a igreja vitoriosa. Então, estão escondendo a vitória de Cristo, a vitória da sua igreja, o poder de Cristo, como escondem a terra plana, com a cosmologia falsa de Copérnico, como escondem a criação, com a biologia falsa de Darwin, com a biologia falsa, com o Big Bang do padre jesuíta e o padre católico que inventou o Big Bang. Escondem a criação de Deus, o Gênesis de Deus, também é fundamental. Então não faz sentido as nossas crianças, os nossos jovens, ficarem enganados por essa educação ocultista, gnóstica que tem nas escolas, nas faculdades e no governo e nas assembleias, está em todo o mundo paganizado de hoje. Nós temos que fazer essa denúncia, tirar nossas histórias, nossas crianças, nossos jovens desses enganos, dessa mentira. Nós não viemos do macaco, coisa nenhuma. Deus nos criou, foi Adão e Eva mesmo, e há 6.000 anos, e a terra é plana. Nós temos que colocar essa realidade, dessa verdadeira ciência na cabeça das gerações, para que elas creiam na inerrância da palavra bíblica e da ciência bíblica. Nós não podemos mais ficar calados com esses assuntos, porque isso rouba a fé do coração e da mente das pessoas. Amém? Então era essa mensagem. E está claras as evidências dessa conspiração contra a vitória da igreja, contra a existência de Deus e a criação. Ela é clara, e muitos pastores têm sido presos por causa disso. E na Coreia do Norte, eu recebi esse mês agora a revista, os pais nem sequer podem dizer aos filhos até 12 anos que são cristãos e que creem na Bíblia, na inerrância da Bíblia e na verdadeira ciência bíblica, dos textos melhores em grego, dos manuscritos melhores, porque Bíblia em tradução em português não é garantia de inerrância, não. É a Bíblia da fonte segura, dos manuscritos seguros, e não dos manuscritos alexandrinos, constantinos, não, que procurou criar um cristianismo global. Não, aquele fiel ao caminho estreito da verdade, da tradução,
da transmissão dessa verdade, seja literária, seja institucional. Então é preciso nós denunciarmos isso. Na Coreia do Norte, como eu estava falando, esse anticristo que é adorado lá, comunista, ateu, agnóstico, os pais não podem dizer aos próprios filhos que são cristãos, muito menos mostrar a Bíblia. Quando a criança descobre com 12 anos que tem uma Bíblia, ela quer denunciar, mas ela já tem idade para ser esclarecida. Os pais não contam antes dos 12 anos para seus filhos, porque as crianças podem falar sem querer que os pais são cristãos e as crianças vão perder o seu pai para as prisões, torturas e morte da Coreia do Norte, desse ditador sanguinário, imagem de anticristo que tem lá. Então nós temos que denunciar tudo isso, ensinar nossas crianças, tirar nossas crianças desse engano, ensinar a verdade para que a alma delas seja salva. E nós temos ainda essa liberdade no Brasil, temos ainda essa liberdade na telecomunicação. Vamos aproveitar, vamos estudar, tirar as dúvidas. Se duvida do que eu estou te falando, procure os melhores textos recépticos, analise Apocalipse 5, 9 e 10, estude para saber quem foi John Darby. John Darby não foi um falsário não, ele traduziu 3 Bíblias para idiomas nacionais. Ele com 18 anos já era formado em teologia em Oxford. Ele estudou e sistematizou pré-tribulacionismo. Estude bem, porque tem pastores aí falando mal de John Darby, sem entender a história de John Darby. Eu dou uma indicação, estude no seminário, no site do seminário Schaeffer, Tim LaHaye, lá usou um doutor do seminário Schaeffer, Thomas Ice, procure Thomas Ice, os seus artigos que conta a história verdadeira de John Darby. Ele não aprendeu de uma profetada de Margaret MacDonald, não, foi estudando no original. Ele traduziu 6 ou 7 Novos Testamentos para línguas nacionais. Ele era um profundo estudioso e temos que dar a mão à palmatória. Ele foi o primeiro estudioso do sistema pré-tribulacionista bíblico. Então estude mais esses assuntos que são importantes, não negligencie, porque para os seus filhos, para os jovens, para os irmãos, é essencial essa verdade, para que eles tenham certeza da vitória da graça de Cristo em nossos corações e no céu. E outro detalhe importante que eu quero dizer como conclusão dessa mensagem: a Bíblia fala em 3 céus, Uranos, Mesuranos e Epuranos. As referências bíblicas para esses 3 céus, como fala do trono de Deus, onde estão os anciões, é o Epuranos, é acima das estrelas. É onde Satanás, Isaías 14, queria chegar, queria subir, mas não pôde. Acima das estrelas de Deus. Ele queria exaltar o seu trono, mas não pôde, Deus não deixou. Então, Epuranos é onde está Cristo, onde está Deus. Cuidado com os deuses que aparecem no ar, como apareceu aqui em cima da capela, de púrpura. Para mim, eu pensei que era Jesus, mas era um Deus falso. No Uranos, esse é o céu atmosférico, e é por isso que eles enganam as civilizações, os jovens, as crianças, com esses filmes de horror. Hollywood tem inspiração nesses deuses do Urano, que são espíritos, vultos, que está lá, lê lá os vultos que aparecem na noite, em Jó capítulo 4, na palavra de Elifaz. Esses vultos, esses espíritos já assombravam a humanidade, construíam pirâmides e religiões falsas. O Idum tem 30 milhões desses tipos de espírito do Uranus. Esse não é o nosso nosso Deus é o Altíssimo de Abraão, está lá em Gênesis 15, 16, 17, quando Abraão encontra com Melquisedeque, e Melquisedeque o abençoa em nome do Deus Altíssimo, El Elyon, e Abraão também levanta suas mãos para o Deus Altíssimo, El Elyon, ou seja, do Epurânios. Então o nosso Deus, onde Jesus está e nos ilumina, que Ele já iluminou meus olhos, que virou um farol para eu ver esse espírito no Uranus. Esse nosso Deus é lá do céu, Ele tem poder, Ele é vitorioso e Ele vai nos coroar com vestes brancas, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos levar à salvação e à ressurreição gloriosa num corpo onde nós, com o corpo celeste, no seu trono coroado como os 24 anciãos, iremos como Pedro, com os apóstolos, os profetas, interceder pelos que ficarem na grande tribulação, para que os 144 mil judeus virgens das 12 tribos de Israel consigam evangelizá-los, consiga Jesus no Monte Sião, consiga salvá-los ainda da degola se não da degola, também salvá-los
da apostasia no tempo do anticristo. Aceitar a marca ou sinal, cuidado com o sinal, porque tem cicatriz, tem sinal e tem marca. São 3 elementos que o anticristo vai fazer e vai agir para tirar essa verdade, essa certeza da nossa vitória da igreja de Israel. Shalom Hashem, que falou Alf, nessa mensagem especial, abrindo o ano novo de 2020, olho no olho. Fica atento no nosso canal, nas nossas publicações, que nós vamos ter mais detalhes sobre essa escatologia da igreja. Abençoe o Deus Pai Todo-Poderoso. Se você não aceitou Jesus, aceite-o agora, antes do tempo do fim. Temos luz para aceitá-lo. Você se afastou, volte a Cristo, se arrependa dos seus pecados. Ele está de braços abertos para você ainda. A sua cruz não está morta, a sua cruz tem poder e o seu sangue. Abençoe de Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e para sempre, no Deus Altíssimo de Abraão, Melquisedeque, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro Altíssimo. Amém.